uma boa notícia. O feriadão da Independência registrou queda de 66% no número de mortes em relação à operação do último feriado. Mais uma baixa na PM, policial militar foi morto a tiros em Guabiruba, no Vale do Itajaí, na manhã desta segunda-feira. Prejuízo no sul do estado. O Centro Cultural Jorge Zanata foi destruído pelo fogo. O prédio, tombado pelo Patrimônio Histórico de Criciúma, está fechado desde 2015. Alerta nos rios, o verão ainda não chegou e casos de afogamento já foram registrados em Santa Catarina. E tem também o futebol, fim de semana de perder as contas de tantos gols no jogo do Joinville e Mojimirim. Vem com a gente que hoje é segunda-feira, o Band de Cidade está começando. Boa noite para você. Obrigado pela sua companhia, uma ótima semana. E nós começamos a edição de hoje com uma notícia boa. O feriadão da Independência registrou queda de 66% no número de mortes em relação à operação do último feriado. O balanço positivo foi divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal. O trabalho de fiscalização nas rodovias federais que cortam o estado foi intenso durante o feriadão. A operação teve início na quarta-feira e terminou na noite deste domingo. Durante os 5 dias de operação foram registrados 161 acidentes com 178 feridos e 2 mortes. O balanço comparado ao último feriado de Corpus Christi, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi positivo. Comparando com o último feriado desse ano, que foi Corpus Christi, houve uma redução muito grande no número de mortos. 6 feriado Corpus Christi contra apenas 2 mortos agora em Independência. O ideal seria 0, mas pelo menos uma redução de 66% é um número a ser comemorado. Durante a fiscalização, os radares fotográficos registraram 3.941 veículos acima da velocidade permitida. 68 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante e outros 217 por ultrapassagem em local proibido. Como já havia sido previsto pela PRF, alguns trechos exigiram maior atenção. BR-280 em São Francisco do Sul chegou a parar no domingo em vários pontos. BR-101, região de Itajaí e também do pedágio de Garuva, todo o sentido norte, pararam em alguns pontos domingo pelo retorno dos paranaenses para Curitiba depois do feriadão. Ainda durante a operação, 38 pessoas foram detidas por crimes diversos. Em uma das ocorrências, como mostra o vídeo, os policiais localizaram 10 pistolas, além de carregadores escondidos dentro de um tanque de combustíveis de um veículo. A apreensão foi realizada na BR-101 em Barra Velha. O material teria como destino Balneário Camboriú. 3 pessoas foram detidas. Os policiais desconfiaram do cheiro forte de combustível que vinha do interior do veículo. Desconfiaram, abriram ali o bocal do tanque e encontraram 10 pistolas que certamente iriam abastecer o crime organizado aqui de Santa Catarina ou da região da Grande Florianópolis. As próximas operações vão ocorrer em feriados prolongados de 12 de outubro e 2 de novembro. Vamos tentar fazer com que, mais uma vez, a sociedade catarinense não sofra tanto prejuízo com acidentes e principalmente vítimas fatais. Bom, essa foi a boa notícia, que nós tivemos uma redução no número de acidentes no feriado. Agora vamos a uma má notícia. Rafael Matei Estevão, de 27 anos, e os 2 filhos, Romeu e Rômulo, de 2 e 3 anos de idade, morreram na queda do veículo em que estavam após o veículo despencar na cascata do Avencal, em Urubici, na Serra Catarinense. Veja as imagens, o veículo ficou totalmente destruído, a queda foi de aproximadamente 100 metros. A investigação da polícia aponta que a intenção do pai era matar os filhos e cometer suicídio, já que ele não aceitava o fim do relacionamento. O pai e os filhos foram enterrados em Orleans, no sul do estado. Durante operações, a Polícia Militar apreendeu 55 carteiras de habilitação em Chapecó, no oeste do estado. Elisandra Vissoto.
As abordagens foram realizadas em várias avenidas de Chapecó. Além das carteiras de habilitação, mais de 30 veículos foram apreendidos e encaminhados para o pátio de apreensões. De acordo com a Polícia Militar, essas operações são realizadas para coibir crimes como tráfico de drogas, perturbação do sossego e apreender veículos que estão transitando em desacordo com as leis de trânsito, além de prender foragidos da Justiça. Elisandra Vissotto, de Chapecó. E olha só, um vídeo que circula nas redes sociais mostra a indignação de uma mulher que, ao ver o carro dela, um Fusca todo destruído por um homem que teve um surto, foi no Rio Vermelho, em Florianópolis. Gente, tá funcionando, eu sempre venho aqui no Face pra mostrar meu Fusca, né? Olha o que o furtado fez aqui na festa do Divino, do Rio Vermelho. Vai todo mundo se comover, né? Ela estava lá na festa cantando Divino. Olha o que ele fez no meu Fusca aqui na festa do Divino do Rio Vermelho. Eu saí de casa pra tocar na festa do Divino como eu sempre faço. Olha isso! Ele quebrou meu carro todo do nada, cara. Ele soltou aqui no posto, ele quebrou meu carro todo do nada. Ninguém fez nada. Esse daqui quebrou meu carro todo. Ele surtou, ele quebrou meu Fusca todo. O Fusca que eu demorei 7 anos pra restaurar, que era do meu pai. O pai faleceu, eu restaurei meu Fusca todo. Meu Deus do céu, cara, eu não sei o que eu faço. Pois é, a indignação dessa mulher é totalmente legítima, né? A impotência em ver o patrimônio que ela lutou para conquistar ser destruído aí por um bandido e ficar impotente, não poder fazer nada, né? Sobre a atuação da polícia, a gente sabe que os policiais gostariam até de fazer uns carinhos nesse maluco, mas perante a lei os papéis se inverteriam e os criminosos seriam os policiais. Nos resta a indignação, que esse criminoso vá para a cadeia e de lá não saia tão cedo. Um incêndio destruiu boa parte do Centro Cultural Jorge Zanata, em Criciúma, no sul de Santa Catarina. O prédio, tombado pelo patrimônio histórico do município, está fechado desde 2015, quando as obras de restauração foram suspensas. O fogo destruiu pelo menos 4 salas onde funcionavam as oficinas de arte e o telhado. A Polícia Civil já abriu inquérito para investigar o caso. Há suspeita de incêndio criminoso. Como a energia elétrica estava desligada, é difícil acontecer um curto-circuito. Em junho, houve um princípio de incêndio no prédio. Conforme a Prefeitura, o prédio foi construído na década de 40 para o funcionamento do Departamento Nacional de Produção Mineral. Em 64, foi utilizado como cárcere no primeiro ano da ditadura militar. E em 93, o município de Criciúma tomou posse do imóvel, ali instalando a Fundação Cultural de Criciúma. Prejuízo aí para a cultura da cidade, né? Bom, você vai ver a seguir, fim de semana de muitos gols no futebol Joinville, que o diga, hein? Lucas Miranda traz os detalhes dos gols no final de semana, a rodada, enfim, tudo para você já no próximo bloco. Agora são 6h57. Está de volta, agora são 7h01. E uma das vítimas de um acidente com um ônibus no extremo oeste do estado, que deixou mais de 20 pessoas feridas, foi transferida para Chapecó. A mulher de 57 anos está internada no Hospital Regional para tratar um trauma na coluna. Outras 17 pessoas foram encaminhadas para o Hospital Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste. Elas passaram por exames e foram liberadas. Ao todo, 41 passageiros estavam neste ônibus que saiu da pista na BR-163 em Guaraciaba. O coletivo tombou após desviar de outro veículo que transitava na contramão. A Polícia Rodoviária Federal deverá apresentar o laudo em 30 dias, apontando as causas do acidente. Final de semana também foi, o início de semana, na verdade, foi também de acidente de trabalho. Um trabalhador de 21 anos morreu após cair de uma altura de 8 metros no bairro Itopava Norte, em Blumenau, no Vale do Itajaí. Foi na manhã desta segunda-feira. Este e outros assuntos agora no Giro de Notícias.
Conforme o Corpo de Bombeiros, o operário era terceirizado e fazia a manutenção de um telhado com um colega, quando pisou em uma área sem vigas e sustentação que quebrou. Quando os bombeiros chegaram ao local, os 3 socorristas da guarnição e a equipe médica do helicóptero Arcanjo tentaram reanimar a vítima por cerca de 30 minutos, mas ele não resistiu. O outro trabalhador não ficou ferido. O policial militar Everaldo Soares de Campos, de 40 anos, que foi baleado 7 vezes em Guabiruba na manhã desta segunda-feira, não resistiu aos ferimentos. Ele acabou morrendo no hospital Azambuja. De acordo com testemunhas, o cabo havia saído da agência minutos antes com um malote, quando foi abordado. Mas o policial acabou sendo assassinado, quando saía de uma agência, de uma cooperativa de crédito. Ele não estava fardado, não estava a trabalho da polícia, E acabou sendo assassinado. A polícia investiga as causas desse homicídio que aconteceu em Guabiruba. Bom, e agora é hora de futebol. Vamos manter contato com Lucas Miranda, que tem todos os detalhes das rodadas do final de semana. Acabou a folga aí para os times catarinenses. E teve super goleada, Lucas? Boa noite. Boa noite, Moacir. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. Pois é, a gente deixa a super goleada para o final, porque a gente começa falando de Série A. O Avaí foi até a Ilha do Retiro para enfrentar o Sport de Recife e se deu muito bem em cima do técnico Luxemburgo. Vamos ver como é que foi essa partida contra o Sport, 1-0 para o Leão. O gol da vitória foi aos 26 do primeiro tempo. Cruzamento de Juan e Júnior Dutra, de cabeça, não perdoou. 1-0 para o Leão. Depois o time azul só administrou o resultado, tanto no primeiro como no segundo tempo. Ao apito final, vai para o Sport, que está a 6 jogos sem vencer. Pois é, aumentou a crise lá no Sport de Recife. A Avaí se deu muito bem, foi no sufoco essa administração de resultado, mas o que vale são os 3 pontos. Já a Chapecoense acabou se afundando ainda mais no Z4, não segurou o Cruzeiro do técnico Mano Menezes. E neste lance, Rafinha abriu o placar para os visitantes. Na cobrança de falta de Robinho, Léo tentou de cabeça. Jandrei fez uma boa defesa, mas no rebote, Raniel ampliou o placar para o Cruzeiro, 2-0. Na cobrança de falta de Canterros, Túlio de Melo diminuiu de cabeça. Fim de partida na Arena Condá, Chapecoense 1, Cruzeiro 2. Com o péssimo desempenho da Chapecoense no Brasileirão, torcedores protestaram em frente ao estacionamento e esperaram os jogadores e a comissão técnica na saída da Arena Condá. Pois é, e com esse resultado não teve como Vinícius Eutrópio segurar toda essa pressão. Acabou sendo demitido, 30,5% aproveitamento muito baixo à frente da Chapecoense. Amanhã vai ter uma coletiva com ele, também com o presidente da Chapecoense, para explicar toda a situação e talvez falar em novos nomes aí para o cargo de técnico da Chape. Vamos ver como é que ficou a classificação da Série A com esses resultados? O Avaí, que é o líder do retorno, o líder simbólico do retorno, acabou subindo bastante de posição. Ele aparece na próxima página da tabela, assim como a Chapecoense. A gente pode mostrar lá que o Corinthians continua líder isolado, mesmo com a derrota para o Santos, mas a gente vai para a próxima página da tabela e a gente mostra que o Avaí está na 14ª posição agora com 28 pontos, enquanto a Chapecoense está em 18º com 25. O Avaí, que agora fica muito próximo também da zona do G6, não tão próximo, 6 pontos. Mesmo assim, já dá para o torcedor havaiano se animar, pensar em pré-Libertadores e tudo mais. O Avaí agora enfrenta o Atlético Mineiro no próximo domingo dentro da ressacada, enquanto a Chapecoense vai enfrentar o Grêmio fora de casa. Complicada a situação da Chape para sair desse Z4. Agora a gente fala de Série B, porque o Criciúma, dentro do Heriberto Wilson, recebeu o Luverdense. Foi no sufoco, mas saiu com a vitória. Num jogo onde o Luverdense dominou boa parte da partida, quem saiu na frente foi o Tigre. Silvinho cobrou falta, Edson Borges, de cabeça, mandou no fundo da rede. O empate do Luverdense veio com o experiente Marcos Aurélio, depois uma bela troca de passes. Agora presta atenção nesse golaço. Silvinho toca, recebe na frente e fuzila. Fim de jogo, 2 para o Criciúma, 1 Luverdense. E o técnico Luiz Carlos Vinck mandou o recado. Eu falo que se não está satisfeito às vezes com o meu trabalho, eu estou à vontade da direção, não tem problema nenhum. Só isso. E apesar da vitória, o Luiz Carlos Vinck já falou que vai fazer mudanças para a próxima partida contra o Juventude, porque a coisa, como a gente viu, não foi fácil para o Tigre. Já o Figueirense teve a faca e o queijo na mão para conseguir vencer aí fora de casa, mas acabou não conseguindo.
Em Varginha, o Figueirense abriu o marcador depois do goleiro Fabrício dar rebote. A sobra, Marquinhos mandou para o fundo da rede o capitão alvinegro. O Boa teve Kaique expulso. Alguns minutos depois foi o Figueira que recebeu o cartão vermelho, Zé Antônio. E assim, ficaram 10 jogadores para cada lado. O empate dos donos da casa vem nessa cobrança de escanteio com o Felipe Mateus. Macasquinha e Marquinhos, o zagueirão foi enganado e colocou para dentro. Fim de partida, Boa 1, Figueirense também 1. Pois é, o Figueirense que já está há 80 dias no Z4, precisa sair dessa situação. Vamos ver como é que ficou aí a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma acabou subindo 3 posições, está em 7º lugar agora, com 34 pontos. O Criciúma está bem na competição, está se aproximando, tentando se aproximar cada vez mais do G4, enquanto o Figueirense só se manteve ali na posição em que já estava. 17º colocado, abre o Z4, tem 25 pontos. O Figueira agora enfrenta o Internacional fora de casa no próximo sábado, enquanto o Criciúma enfrenta o Juventude e é mais uma vez no Heriberto Wilson. E agora a gente fala de Série C, porque teve goleada histórica do Joinville, viu? 8-1. Na Arena Joinville, Grampolo estava inspirado. Fez 1, fez 2. Depois foi a vez de Lúcio Flávio, uma cobrança de falta, 3-0 Joinville. Aí o Mogi Mirim contou com o Edson. O Breno fez o quarto do Jeque. Grampola de novo no rebote. Thiago Alagoano fez o 6º. Grampola fez o 7º. E depois do escanteio, Max fez o 8º. Fim de jogo, Joinville 8, Mogi Mirim 1. A gente fica triste até porque quando passamos a depender do adversário, realmente às vezes as coisas estão difíceis. Pois é, incrivelmente os 8-1 não foram suficientes para que o Joinville subisse aí para a próxima fase da competição da Série C. Olha só como é que ficou a classificação. O Jeque ficou com 25 pontos na 5ª posição do grupo B da Série C, só que ali o Volta Redonda com a mesma pontuação e com 2 gols a mais no saldo de gols acabou indo para a próxima fase, faltaram 2. Se fosse 10-1, aí o Joinville passava aí para a próxima fase. Não deu infelizmente para o Jeque, agora a diretoria vai buscando a reformulação e vai pensando aí na Série C do ano que vem. Além disso, tem Copa Santa Catarina ainda esse ano, mas muita coisa ainda vai mudar, provavelmente reformulação de elenco, de comissão técnica, e a gente vai ficar atento para comunicar tudo para vocês aí, telespectadores. Para você também, Moacir. Valeu, Lucas. Um abraço. Até quinta-feira, então. Valeu, um abraço. Até quinta. Bom, um carro da Chapecoense conquistou a primeira vitória nas pistas. O piloto Raijan Mascarello foi vencedor na etapa de Londrina do Mercedes-Benz Challenge. Dirigindo o carro com as cores da Chapecoense, o piloto Raijan Mascarello saiu na 2ª posição e logo se destacou entre os competidores. No final da prova, mesmo com pressão, Raijan venceu a etapa em pouco mais de 44 minutos, apenas 243 milésimos à frente do 2º colocado. Faltando 2 voltas para acabar a corrida, me furou o pneu dianteiro direito, o que apoia nas curvas de alta ali. Nós já estávamos 4,5 segundos na frente do 2º colocado. Consegui me manter até o final, mas se tivesse mais uma volta, não teria como segurar, porque o carro estava meio inguiável já. Mas Deus sabe o que faz. Nosso objetivo era sempre o pódio, e ele veio com gosto melhor ainda, que foi a vitória. Raijan Mascarello está em 6º lugar no campeonato e deverá disputar a próxima etapa no dia 22 de outubro em Viamão, no Rio Grande do Sul. Você vai ver a seguir. O verão ainda não chegou e os casos de afogamento já foram registrados em Santa Catarina. A atenção deve ser redobrada nesses dias de temperaturas mais altas. O Band Cidade volta já já, agora são 7h11. Daqui a pouco tem o Jornal da Band com os detalhes da prisão de Joesley Batista, né, que movimentou aí o final de semana no nosso país. Daqui a pouquinho no Jornal da Band. O verão ainda não chegou e casos de afogamento já foram registrados em Santa Catarina. E a atenção deve ser redobrada nesses dias de temperaturas mais altas. O mês de setembro vem registrando temperaturas elevadas.
Com isso, muitas pessoas aproveitam o final de semana para se refrescar em rios, açudes e piscinas. Mas o que muitos esquecem são as regras básicas para entrar na água. A gente orienta assim que o pessoal, quando vai se banhar, que ele vá, se ele fizer, que vá para o banho e não após o almoço, né, após a bebida alcoólica. Só neste ano já foram registrados 3 mortes por afogamento no Meio-Oeste. Um em Lebon Regis e outros 2 em Rio das Antas. O último foi no feriado de 7 de setembro, quando um jovem de 17 anos mergulhou na cachoeira do Rio do Peixe, em Rio das Antas, e não voltou. O local tem aproximadamente... Não era uma prática diária dele. Então os 2 amigos pularam no rio para se banhar, ele foi e pulou atrás sem saber nadar, né, e veio a óbito no local ali. No Brasil, pelo menos 7 mil pessoas são vítimas destes acidentes por ano. E a maioria dos óbitos envolve crianças e acontece em ambientes residenciais. Por isso, é importante que pais e cuidadores redobrem a atenção nesta época do ano. O local mais aconselhado hoje que a gente tem para a prática de banho são os clubes. Por quê? Porque os clubes eles têm as piscinas indicadas de acordo com a faixa etária, uma profundidade controlada ali de acordo com a idade da criança e o tamanho, e sem contar nos guardiões de piscina. Em caso de emergência, ligue imediatamente para o 193. Lembrando que nós estamos ainda no inverno, né? No verão a preocupação é ainda maior. Bom, aconteceu hoje na capital um seminário para discutir um projeto de lei que cria linha de créditos com juros mais baixos e limita a substituição tributária para micro e pequenas empresas. O projeto de lei está em análise na Câmara dos Deputados e a expectativa é que ele seja aprovado o mais rápido possível. Mas, para o autor, a grande dificuldade é que, para beneficiar o microempresário, o governo precisaria arrecadar menos. Para que a gente consiga aprovar até o final do ano, para o ano que vem começar a valer. Então essa é a nossa torcida, é o nosso desespero. Lutar contra o governo é difícil, porque o governo gosta de arrecadar. E para pagar as contas, não consegue, tudo que arrecada não paga as contas ainda. Então é muito mais fácil tributar do que fazer a economia crescer. E o microempresário é o que segura o tranco, não adianta a gente dizer que é 60% dos empregos formais, o microempresário representa 28% do PIB. Tem que ajudar efetivamente. Um dos principais pontos do projeto é a linha específica de crédito para microempresários, com empréstimos que vão de 5 mil até 100 mil reais e podem ser pagos em até 12 meses. A grande diferença é a taxa de juros, que não pode mais ultrapassar a taxa Selic. A política econômica é feita para os grandes, ela não é feita para os pequenos. Tanto é que está aí a sucessão dos escândalos, né? Porque toda a macropolítica foi feita para as macroempresas. Agora, quem responde pelo emprego é o pequeno empresário. 70% da população economicamente ativa vive e depende da micro e pequena empresa. A proposta também prevê benefícios em relação à substituição tributária e ao Fundo Garantidor de Crédito. Em Santa Catarina, existem cerca de 300 mil pequenos negócios. No Brasil, são mais de 10 milhões de micro e pequenas empresas, que geram cerca de 30% do PIB e empregam quase 60% dos trabalhadores formais. Caso o projeto seja aprovado, não só os microempresários existentes serão beneficiados, mas novos empreendedores surgirão. 97% das empresas brasileiras são pequenas e microempresas. Eu vejo que, ao invés de se aportarem grandes recursos para grandes empresas que nós vimos aí envolvidas em corrupção, eu acredito que se esses valores fossem alocados para essas empresas, sem dúvida, o governo não teria prejuízo não. E o Band Cidade desta segunda-feira termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band.